Se você quer aprender a usar a função OU no Excel de maneira simples e prática, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br. Nesse vídeo você vai conhecer a função OU com alguns exemplos práticos para você usar aí nas suas planilhas. Vamos nessa? Para começar, é importante que você saiba que a função OU ela faz parte das funções condicionais do Excel. Com ela, é possível verificar se determinadas condições são verdadeiras ou falsas. E no caso da função OU, ela é usada quando você quer saber se pelo menos uma das condições é atendida. A sintaxe da função OU é a seguinte: igual, ou, lógica 1 e lógica 2. O argumento lógica 1 é o único argumento obrigatório e ele representa a primeira condição a ser testada. O restante dos argumentos são opcionais e você pode adicionar até 255 condições dentro da função. A função OU ela retorna verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira. Se nenhuma condição for atendida, o resultado será falso. Para entender melhor, dá só uma olhada aqui nesse exemplo onde eu tenho um valor na célula A2 e outro valor aqui na célula B2. E eu quero saber se pelo menos um desses valores é maior do que 50. Então, aqui na célula D2, eu insiro igual, insiro a função OU, seleciono o primeiro valor, coloco o sinal de maior, agora digito 50, que é a condição que eu quero testar, insiro aqui um ponto e vírgula e seleciono o segundo valor e coloco novamente o sinal de maior e digito 50. Fecho parênteses, teclo Enter. E como resultado, observe que a função me retornou aqui verdadeiro, pois pelo menos um dos valores é maior do que 50. Se, por exemplo, os dois valores forem menores, observe que a função vai retornar falso. Agora, um ponto importante é que, quando utilizada sozinha, a função OU sempre vai retornar apenas verdadeiro ou falso. E isso já é útil em muitos cenários, mas o grande diferencial dessa função é combiná-la com outras funções, como, por exemplo, a função C. Com isso, você consegue criar lógicas muito mais completas e automatizar resultados aí nas suas planilhas. Então vamos conferir alguns exemplos na prática. Exemplo 1. Atualizar status de pedido. Nesse primeiro exemplo, vamos usar aqui essa tabela que contém os status de alguns pedidos. E aqui na coluna C, eu quero que o Excel me mostre automaticamente qual é a situação de cada pedido. Então, se o status estiver como entregue ou cancelado, significa que o pedido já foi finalizado. E nesse caso, a fórmula deve retornar para mim finalizado. Caso contrário, a fórmula deve retornar pendente. Então, aqui na célula C2, eu insiro o sinal de igual e começo aqui com a função C. Dentro dela, eu uso a função OU para eu testar as condições. Seleciono a célula B2, coloco o sinal de igual e digito aqui entregue entre aspas duplas. Feito isso, eu insiro ponto e vírgula e seleciono novamente B2 e digito cancelado. Agora eu fecho o parênteses da função OU, coloco aqui um ponto e vírgula e informo agora o que eu quero que o Excel retorne. Então, se uma dessas condições forem verdadeiras, então entre aspas duplas eu digito finalizado. Coloco aqui um ponto e vírgula e entre aspas duplas eu digito aqui pendente. Para finalizar, eu fecho o parênteses da função C e pressiono Enter. E pronto, agora é só usar aqui a alça de preenchimento e arrastar a fórmula para as demais células. E note que quando o status for entregue ou cancelado, o resultado da fórmula será finalizado. Caso contrário, o Excel mostrará aqui pendente. E antes de continuar esse vídeo, deixa eu te fazer aqui um convite rápido. Se você quer ter ainda mais produtividade no Excel, eu te convido a conhecer a loja Excel Easy. Lá você encontra modelos de planilhas prontas, editáveis e feitas para facilitar a sua rotina, seja no trabalho, nos estudos ou nos seus negócios. Acesse loja.exceleasy.com.br ou confira o link aqui na descrição do vídeo. Agora sim, vamos continuar com o vídeo. Exemplo 2. Calcular o boletim escolar. Agora, neste segundo exemplo, eu quero obter aqui a situação do aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Para que o aluno seja aprovado, a nota da prova deve ser maior do que 6 ou a nota do trabalho ser maior do que 7. Caso ela não atenda a nenhuma dessas condições, ele será considerado reprovado. Então aqui na célula D2, eu coloco aqui o sinal de igual e começo com a função C.
Dentro dela, eu vou usar aqui a função OU para eu testar as condições. Então eu vou selecionar a célula B2, coloco o sinal de maior e digito 6. Insiro ponto e vírgula. Agora eu testo se a célula C2 é maior do que 7. Fecho o parênteses da função OU. Agora insiro ponto e vírgula e informo entre aspas duplas o que eu quero que o Excel retorne se pelo menos uma dessas condições forem verdadeiras, que no caso será aprovado ou reprovado. Fecho o parênteses e teclo Enter. Por fim, eu arrasto a fórmula para o restante da coluna. Exemplo 3. Usar a função OU na formatação condicional. Nesse terceiro exemplo, eu vou usar aqui a função OU dentro de uma regra de formatação condicional para que o Excel destaque automaticamente as informações que atendam a determinados critérios. Então aqui na minha planilha, observe que eu tenho alguns produtos, seus respectivos preços e a região onde eles são vendidos. E o que eu quero é que o Excel ele destaque automaticamente as células cujos produtos pertencem à região Sul ou Sudeste. Para isso, eu seleciono aqui toda a minha tabela, acesso a guia página inicial, clico em formatação condicional e seleciono aqui a opção Nova Regra. Aqui eu vou clicar na opção Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E neste campo aqui, eu vou inserir a seguinte fórmula. Observe que essa fórmula verifica se o valor de C2 é igual a Sul ou Sudeste. E se uma dessas condições for atendida, a fórmula vai retornar verdadeiro, conforme vimos lá no primeiro exemplo. Retornando verdadeiro, a formatação condicional será aplicada. Caso contrário, a fórmula retornará falso e nada vai acontecer. Agora basta escolher aqui a formatação que será aplicada. Então eu vou clicar aqui em formatar e vou selecionar aqui uma cor de fonte, o preenchimento e clicar em OK 2 vezes. E pronto! Agora observe que todos os produtos que pertencem às regiões Sul ou Sudeste ficam destacados aqui na tabela. Bom, como você pode ver, a função OU ela é super simples, mas extremamente poderosa. Ela permite testar várias condições ao mesmo tempo e, quando combinada com outras funções, se torna ainda mais útil. Se esse conteúdo te ajudou, então aproveita para deixar aqui o seu like no vídeo e compartilhar também com quem deseja aprender essas dicas de Excel. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.